Eu já queria fazer esse vídeo há um tempo já, só que eu não arranjei ânimo, é um livro muito grande. Mas vamos começar, o que vale é o primeiro passo, né? Começando, a gente termina. E eu já vou pular a apresentação do livro, vamos começar pelo primeiro capítulo do livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Eu comecei a ler o livro, eu não terminei de lê-lo, li uma parte, e agora vou começar de novo para ler no canal, para ficar o conhecimento aí para quem quiser ouvir. E eu vou fazer uns comentários também. Eu, no meu raso conhecimento de política, vou fazer meus comentários, e se eu estiver falando alguma besteira, você fala aí para mim nos comentários. E talvez eu também não esteja falando besteira, e você tenha uma opinião diferente, deixa aí sua opinião, nós vamos discutir aí. Vamos começar com um assunto que eu gosto muito. O primeiro capítulo já fala de juventude. O imbecil juvenil, primeiro capítulo. Já acreditei em muitas mentiras, mas há uma à qual sempre fui imune, aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa patacoada, nem mesmo quando jovem eu próprio, ela me lisonjeava. O jovem gosta muito de ser lisonjeado. Ele gosta de ser colocado lá em cima. Então, quando fala que o jovem é, é sábio porque ele não está preso aos preceitos das pessoas mais velhas, ele já se sente nas alturas, né? E aí acredita nas mentiras que são contadas para ele. Me lisonjeava. Bem ao contrário, desde cedo me impressionaram muito fundo na conduta dos meus companheiros de geração o espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se igual e aceito na maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanas. Então, assim, a pessoa tem... Os jovens, eles gostam de se sentir... não se sentir nos padrões, né? Eles acham que não estão no padrão, que eles têm... Eles gostam de se sentir únicos, que eles são únicos, mas estão sempre buscando fazer parte de um grupo. E aqueles grupos são sempre padronizados, igual as feministas, por exemplo, que adoram falar sobre quebra de padrões, e quando você vai ver, todas elas são idênticas. Todas seguem o mesmo pensamento e buscam se trajar de uma mesma forma, sempre desse jeito. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra os pais e professores, mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado e jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas no qual um dos contendores luta para vencer o outro para ajudá-lo a vencer. Muito diferente é a situação do jovem ante a da sua geração, que não tem para com ele as complacências do paternalismo. Longe de protegê-lo, essa massa barulhenta e cínica recebe o novato com desprezo e hostilidade que lhe mostram desde logo a necessidade de obedecer para não sucumbir. É dos companheiros de geração que ele obtém a primeira experiência de um confronto com o poder, sem a meditação daquela diferença de idade, sem a mediação, meditação. Sem a mediação daquela diferença de idade que dá direito a descontos e atenuações. É o reino dos mais fortes, dos mais descarados, que se afirma com toda a sua crueza sobre a fragilidade do recém-chegado, impondo-lhe provações e exigências antes de aceitá-lo, como membro da horda. A quantos ritos e a quantos protocolos, a quantas humilhações não se submete o postulante para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição, do isolamento, para não ser devolvido impotente e humilhado aos braços da mãe. Ele tem de ser aprovado num exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de amoldar-se aos caprichos da maioria, a supressão, em suma, da personalidade. Então, o cara, como é que é? Amoldar-se aos caprichos da maioria. Tipo,
ele tem que deixar aquilo que ele acredita para estar junto da maioria. Tipo, ele perde sua unicidade, como é que fala? Ele perde o que torna ele único para estar junto da maioria e assim ele se sente alguém especial. Sendo que, na verdade, é aí mesmo que ele vira padronizado, que ele fica padronizado. É verdade que ele se submete a isso com prazer, com ânsia de apaixonado que tudo fará em troca de um sorriso condescendente. A massa de companheiros de geração representa, afinal, o mundo grande no qual o adolescente, emergindo do pequeno mundo doméstico, pede ingresso. E o ingresso custa caro. O candidato deve, desde logo, aprender todo um vocabulário de palavras, de gestos, de olhares, todo um código de senhas e símbolos. A mínima falha o expõe ao ridículo, e a regra do jogo é, em geral, implícita, devendo ser adivinhada antes de conhecida, macaqueada antes de adivinhada. É tipo os grupos petistas, né? Grupos de esquerda, em que você tem que aprender todo aquele palavreado, o LGBTQI, aquela sigla lá enorme. Você não pode fugir nem um pouco ao politicamente correto, senão você vai ser excomungado do grupo. Você tem que andar ali na linha, senão você já era. Vai ser cancelado. Adivinhada. O modo de aprendizado é sempre a imitação. Literal, serviu sem questionamento. Você não tem que pensar para fazer parte do grupo. Você tem que simplesmente decorar as regras do jogo. Você não precisa pensar. Você vê esse pessoal, você vai discutir com eles alguma coisa, você apresenta os argumentos lá do que está errado, mas eles têm o discurso deles, então não adianta. Tem questionamento. O ingresso no mundo juvenil dispara a toda velocidade o motor de todos os desvarios humanos. O desejo mimético de que fala René Girard, onde o objeto não atrai por suas qualidades intrínsecas, mas por ser simultaneamente desejado por um outro, que Girard denomina o mediador. Não é de espantar que o rito de ingresso no grupo, custando tão alto investimento psicológico, termine por levar o jovem a completa exasperação, impedindo-o simultaneamente de despejar seu ressentimento de volta sobre o grupo mesmo, objeto de amor que se sonega e por isso tem o dom de transfigurar cada impulso de rancor em novo investimento amoroso. Para onde, então, se voltará o rancor, se não para a direção menos perigosa? A família surge como o bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem no seu rito de passagem. Então, tudo que o grupo diz que falha ao jovem é culpa da família. Se ele não concorda com o gaysismo, se ele não concorda com todas as regras desse grupo, a culpa é dos pais que o ensinaram errado. Não é de espantar que o rito de ingresso no grupo, custando tão alto investimento psicológico, termine por levar o jovem a complexo... já li isso aqui. Não, perigo. A família que surge como bode expiatório providencial dos fracassos... Não. Se ele não logra ser aceito no grupo, a última coisa que lhe há de ocorrer será atribuir a culpa de sua situação à fatuidade e ao cinismo dos que o rejeitam. Numa cruel inversão, a culpa de suas humilhações não será atribuída àqueles que se recusaram a aceitá-lo como homem, mas àqueles que o aceitaram como criança. A família, que tudo lhe deu, pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige. Nossa, essa frase é boa, hein? Eis que... Peraí. Eu marquei aqui essa frase para fazer um negócio no final. No final do vídeo eu vou colocar a frase que mais marcou. Eis a que se resume a famosa rebeldia do adolescente. Amor ao mais forte que o despreza, desprezo pelo mais fraco que o ama. Todas as mutações se dão na penumbra, na zona indistinta entre o ser e o não ser. O jovem, em trânsito entre o que já não é e o que não é ainda, é, por fatalidade, inconsciente de si, de sua situação, das
das autorias e das quase sempre e das culpas de quanto se passa dentro e em torno dele. Eu não entendi nada do que eu li, foi mal. Seus julgamentos são quase sempre a inversão completa da realidade. Eis o motivo pelo qual a juventude, desde que a covardia dos adultos lhe deu... Eis o motivo pelo qual a juventude, desde que a covardia dos adultos lhe deu a autoridade para mandar e desmandar, esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades do século. Isso aí é verdade. Nazismo, fascismo, comunismo, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas. A juventude está sempre por trás das atrocidades humanas. Tipo, o nazismo começou com os jovens. Hitler perverteu os jovens e trouxe eles para seu exército, fez eles denunciar os próprios pais. E mesmo assim, hoje em dia, o mesmo discurso é usado. O jovem é aquele que está puro para ter o pensamento certo, para levar a sociedade de modo revolucionário ao caminho ideal. Esse é o discurso de hoje em dia e o mesmo discurso usado sempre pelos autoritários. Tendo drogas. São sempre os jovens que estão um passo à frente na direção pior, acreditando que estão na melhor direção. Um mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado que já não tem futuro algum. O jovem não sabe nem para onde está indo, então como é que ele vai guiar o futuro de um país? Então esse é o primeiro capítulo e eu vou ler de novo aquela frase que mais me marcou, né? Numa cruel inversão, a culpa de suas humilhações não será atribuída àqueles que se recusaram a aceitá-lo como homem, mas àqueles que o aceitam como criança. A família, que tudo lhe deu, pagará pelas maldades da ordem que tudo lhe exige.